Glória a Deus. Todos bem? Todos bem? Glória a Deus. Alguns estão dizendo que estão bem, né? Não todos. Mas eu creio que se você ainda não está bem, não sairá daqui da forma, né, que você entrou. Como eu já falei, você sairá daqui bem melhor. Amém? Porque aonde a palavra é lançada, ela volta para Deus com a eficácia devida. Não é? Então não sei como foi que você chegou aqui. Não sei o que você veio buscar aqui. Mas eu sei que tudo já está feito e disponível para você. Você só precisa tão somente tomar posse, né, daquilo que Deus já providenciou. Amém? Glória a Deus. Como disse, Nelândia, agarrar pela fé. Amém? Ela complementa as minhas ministrações. É só nos bastidores, num ponto que tem entre eu e ela, né? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta de 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 14, na versão NVT. Aleluia. Deus é bom. Tem algum filho obediente aqui? Aleluia. Glória a Deus. Tá aqui, você vai colocar aqui. NVT. Tá não? Tá. NVT, 1 de Pedro 1, 14. Então, vamos ler. Está aqui bem na nossa frente. Sejam filhos obedientes. Já foi respondido por vocês. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. 15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. 16. Pois as escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas é muito forte isso para nós, né? É sempre um convite de Deus para essa realidade, né, que nós vivemos agora. Nós não vivemos de oba-oba, né? Nós não vivemos, né, de crentes que cocheiam, né? Cocheiam entre dois pensamentos. Uma hora você pensa em fé, outra hora você pensa nas coisas naturais. Deus nos chama, né, para vivermos, nos convida. Ele diz: e nos chamou para sermos santos. Então Deus nos chamou, não foi você que se colocou lá como santo. Ele te chamou para ser santo. E o que é ser santo? É bom a gente destrinchar isso um pouco. Talvez tenha pessoas aqui que não entendam isso. Quando nós não tínhamos esse conhecimento que temos hoje, né? A gente só considerava santo aquelas imagens que tem pendurado na parede, né? Mas quando nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, a gente vai ficar bitolado, né? Agarrado com esse sofisma, que é uma mentira que termina sendo verdade. Não é assim? A gente termina sempre aceitando algo, porque, queridos, a própria Bíblia, todas as Bíblias, de todas, né, as denominações, sejam quais sejam elas, todas elas vão dizer, não é, que imagem não tem ouvido, mas não ouve. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Né? Tem mãos, mas não tocam. Não é assim? Nós é que fazemos o contrário, né? Nós falamos, ouvimos e tocamos nela. Mas nós entendemos, queridos, que santo, não é, a realidade de ser santo, Deus nos chamou e nos separou. Ser santo é ser separado para um propósito. Amém? Eu costumo sempre dizer assim, para facilitar o nosso entendimento, que nós fomos resgatados, não é, por Deus. Nós estávamos no lugar de trevas em nossas vidas. A Bíblia diz que só tem dois pais lá. Lá cita isso, não é? O pai da ira, não é assim? E o pai
do amor, que é Deus, né? O pai da ira é o diabo. Só existe dois pais. Ou você está embaixo de um ou de outro. Então Deus veio, Deus enviou seu filho, resgatou você, tirou você daqui desse lugar de trevas e colocou você aqui no reino do filho do seu amor. Ou seja, você nasceu de novo, não é? Você foi inserido no reino de Deus. O que é que acontece? O que aconteceu aqui? Aconteceu uma conversão. Convergir, converter-se, é mudar de um rumo para outro completamente diferente daquilo que você vinha andando. É uma trajetória completamente diferente. Então há essa conversão em nossas vidas. Aí Deus diz, olha, Ele te chamou para ser santo. Você se converte, você automaticamente é justificado, aí Deus te convida para fazer com que esse processo de santificação, que é te tornar santo cada vez mais, esse processo de santificação, ele comece a transformar o seu interior. E à medida que você se santifica, algo vai mudando no seu eu anterior. E você vai automaticamente lançando fora aquilo que não pertence mais a você. Nós acabamos de cantar aqui uma frase que eu agarrei, está aqui no coração, que diz assim: o seu amor me libertou de mim. Você viu? Você cantou? A gente precisa entender o que a gente canta. E às vezes você está cantando incredulidade e está atraindo coisas para você. O seu amor me libertou de mim. Por quê? Porque nós éramos presos a nós mesmos. Nós éramos presos a nossa própria individualidade, nosso egoísmo. Nós éramos presos à nossa própria vontade e nunca à vontade de Deus. Então Deus precisou, Jesus libertou a gente de nós mesmos. Que coisa impressionante, né? E tem um pouco a ver com essa mensagem que eu quero trazer para você. A santificação realmente ela é um processo. Você foi chamado por Deus para ser santo, como Ele é santo. Ele diz, seja santo como eu sou santo. Ele com muita propriedade, ele diz quem você é agora nele, porque você não está mais lá do outro lado. Você agora está do lado de Deus. Antes você era inimigo de Deus. É a Bíblia quem diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia cita isso taxativamente. Vocês eram inimigos de Deus. Hoje, através de Jesus, vocês se tornaram amigos de Deus. Então, houve uma mudança, né? uma metamorfose, né? Que é uma mudança por completo, né? Em nossas vidas. E nós precisamos agora viver essa realidade. Quantas vezes nós não estamos ministrando, instruindo sobre essa nova realidade, né? Hoje tivemos uma ministração poderosa por parte de Andressa, né? E foi algo poderoso. Ela enfatizou a nossa perseverança, o nosso dever de estar cumprindo, né? Aquilo que já foi estabelecido por Deus para nós. Eu sei que você sabe, cada um de nós, por vivermos aqui, nós precisamos de instrução para viver ali. Nós precisamos cumprir princípios para chegar à medida de Deus, para chegar à medida da estatura de Cristo. Quanto mais eu me santifico, é um processo. Algo vai mudando dentro de mim, eu vou lançando fora, né, aquilo que não é mais meu. Eu vou citar um exemplo, já que nós estamos falando sobre isso. Eu vou citar um exemplo para você. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu lembro, você veja que eu tenho as perninhas bem fininhas, né? Imagina isso aqui de sunga na praia, né? De sunga, de tanga, que se chamava, né? O que mais? Tem outro nome, não? Sunga, tanga. Tanga é mais do nosso tempo, os cabelos grisalhos, né? Queridos, a gente não tinha vergonha de sair na praia desse jeito. É ou não é? Comigo era assim, eu não tinha vergonha. Podia estar olhando quem quisesse olhar, mas eu ia me vestir como todo mundo estava se vestindo. É uma influência, né? Onde você está sendo banhado com algo que
Talvez seja uma mentira, você querendo transparecer uma coisa que você não é. Né? Eu digo do meu porte físico. Né? Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, no princípio eu ainda ia mergulhar dessa forma, no mar. Né? Mas chegou o dia em que eu senti vergonha de mim mesmo por usar aquilo. Não cabia mais em mim. Cristo havia me libertado dessa coisa imoral, né? Dessa coisa que agride mais do que traz exaltação. Amém? Da mesma forma deve haver, eu estou falando aqui não somente de mim, nem dos homens, mas das mulheres também. A gente vê as mulheres usando fio dental, por exemplo. Aquela parte traseira da mulher, ela não foi feita para estar mostrando para quem quiser ver e desejar. Não é assim. Porque nós estamos falando aqui, olha, Deus e meu guarda-roupas. O meu guarda-roupa, eu já sei disso. Mas eu pergunto a você, seu guarda-roupa glorifica a Deus? Ou tem peças ainda que não agradam o coração de Deus? Você sabe aquilo que agrada ou desagrada a Deus? Não é assim? Mas hoje, você veja que Deus foi o mais interessado em vestes. Quando o casal, o primeiro casal pecou, a Bíblia diz que eles estavam nus e se envergonharam. E eles se cobriram com folhas, E Deus viu aquilo como uma justiça própria, Aí Deus fez o quê? Deus teve que matar um animal, verter o sangue desse animal, para que com as suas peles pudesse cobrir o homem e a mulher. Então Deus foi o primeiro a colocar vestes de santidade na vida dos dois filhos ali, do casal. Então é desejo de Deus que nós tenhamos as vestes de decência. Aleluia, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu sei que não se prega muito sobre isso, porque se mistura muito entre santidade e legalismo ou costumes. Não é assim? Usos e costumes. O que são usos e costumes? São regras, que o mundo cria como um sofisma, sendo uma mentira e se torna uma verdade. Por exemplo, tem algumas doutrinas de homem, nós no Rema tem uma matéria chamada Doutrinas Básicas, e tem alguns exemplos, por exemplo, tem denominações que dizem se a mulher, se não me engano, parece estar lá em 1 de Pedro 3,7, Mas ela diz, olha, que não seja o teu exterior, o uso de brinco, de joias, que não seja ele a prioridade. Não está proibindo de você usar, está dizendo que não seja ela a prioridade. O que acontece muitas vezes? Nós estamos fazendo de prioridade em nossas vidas aquilo que não agrada a Deus. Deus nunca proibiu você de usar brinco. Sara usava, Esté usou, muitas outras mulheres usavam, se pintava, inclusive naquela época já. Deus nunca foi contra isso. Deus era contra. Sempre vai ser contra quando você prioriza disso, além daquilo que ele é em você, além daquilo que ele tornou você agora como nova criatura. Você está aqui ou já foi para casa? Então muitas vezes a gente não fala muito de santidade, você não ouve muito falar sobre isso, não fala muito disso que eu estou falando agora, vestimentas. Se nós dizemos, cantamos, oramos e dizemos, tudo é teu, Senhor, o que é meu é teu. Não é assim? O seu guarda-roupa é de Deus? Está calado, quieto, né? Aleluia, é uma noite de reflexão. Então, existe uma importância da santidade, e o seu devido chamado, como nós lemos. 1 Tessalonicenses 4, verso 7.
Nós estamos falando o que está na Bíblia. Não é doutrina de homens, é a doutrina da Bíblia. 1 de Tessalonicenses 4, 7 e 8 diz assim: pois Deus nos chamou, diga, Ele me chamou, para uma vida santa. Você pode repetir comigo? Deus me chamou para uma vida santa e não impura. Aleluia. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Através da história, queridos, nós sabemos que homens e mulheres têm lutado com essa questão, né, dessa transformação interna. Como é que ela pode ser expressada exteriormente? Você sabe que a santidade é uma transformação interna, né? A Bíblia diz, está aqui no versículo aqui, deixa eu embasar bem aqui para que você fique bem. Efésios 4, 22, 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Ou seja, lança fora essa roupa antiga da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados do modo de pensar e se vestirem do novo homem. Aleluia. Criado para ser semelhante a Deus. Olha só. Você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Aleluia. A se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Você já pensou se Deus vestisse tanga, sunga, fio dental? Você foi criado para ser semelhante a Ele. Nós precisamos ditar a moda de Deus para o mundo e não estar trazendo a moda do mundo para dentro da igreja. É o que nós temos feito mais, queridos. Aleluia. Às vezes a gente começa a usar certos tipos de roupa. Em todo o tempo nós devemos nos dirigir para Deus ou para nós mesmos e dizer: Deus se agradaria dessa roupa que eu estou vivendo? Porque eu vou dizer uma coisa: uma mulher que usa um fio dental, por exemplo, ela está fazendo aquilo para si mesma ou para que as pessoas olhem? Para que as pessoas olhem. Mas o seu propósito primeiro não é que as pessoas vejam, nem que você se exalte de si mesmo. É que Deus veja e se agrade do que você está vestindo. Vá para casa, fecha a porta aí, não deixa ninguém sair não. Aleluia. A vestimenta, ela é uma linguagem. Ela é a aparência de alguém, que é um indicador do que está no seu coração. Aquilo que você está vestindo é um indicador do que já está dentro do seu coração. Você, quando vai vestir uma roupa, você já se imagina vestido nela. Não é assim? Eu vesti essa roupa hoje porque eu me imaginei antes de me aprontar vestido com ela. A gente se imagina antes. Então, se você se imagina antes, quero crer, e você também, não é? E você tem tempo suficiente de olhar e dizer: Deus se agrada do que eu estou vestindo agora. Aleluia. A maneira de nos vestirmos e nos arrumarmos pode dizer muito a nosso respeito. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3, 21, aquele que eu falei. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Se Deus não tivesse feito essa roupa, até hoje eles estariam nus. As roupas são importantes para Deus, queridos. Porque você representa um reino. Você representa um Deus.
Um embaixador representa seu país. Você já pensou em um embaixador todo de regata, né, de short, indo para uma audiência com o presidente dessa forma, cheio de tatuagem, né, sei lá, algumas coisas ele produz ali na vida dele. Você acha que aquilo traz uma representação de uma nação séria? Não. Cada roupa que você veste é para um ambiente, né? Para um momento. Se você vai a um casamento e diz lá, as roupas que você... Ainda diz isso, né? Informal, um terno informal ou um terno formal. Então você vai a caráter. Amém? Eu não posso, por exemplo, Charles foi aqui o palhaço da EBF junto com a sua esposa. Foi só para a EBF. Manda ele sair no meio da rua assim, vestido de palhaço com a esposa dele. Ele vai ter uma imagem distorcida de quem ele poderia ser para as pessoas, é ou não é? Então aquilo que nós vestimos, queridos, ela traduz alguma coisa, representa alguma coisa. Olha só que versículo interessante, está lá em Provérbios 7, verso 10 na NVI, pessoal aí da mídia. Olha só, o que representa uma vida mal vestida. Olha só, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Então a prostituta ela tem uma maneira de se vestir, não é não? Diga, eu não sou prostituta, eu não sou adúltera, eu não sou adúltero, eu me visto de santidade. Eu me visto com as vestes próprias, apropriadas. A Bíblia fala nisso, querido. Está mostrando para a gente que cada situação ou cada representação que você faz através da sua roupa, você está transmitindo uma mensagem. É ou não é? Deus se importa com as nossas roupas. Eu lembro aqui que Deus ele estabelecia, os púlpitos não podiam ser muito altos, para que as pessoas não pudessem estar vendo por baixo da vestimenta do sacerdote. Mas sabe o que é que Deus instruía? Que os sacerdotes, além de ter a roupa apropriada de um homem de Deus, ele ainda tinha um calção comprido por baixo. Está na Bíblia isso. Levítico 6,10, o sacerdote... Peraí. Pronto, sai daqui. O sacerdote vestirá as suas roupas de linho. Eram roupas de linho, hein? E os calções de linho, também de linho. Não é aquela cueca barata, aquele calção que você fez assim, ele rasga. Não, era de linho. Por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do outro lado do altar. Quando ele vai fazer isso, ele tira a roupa, veste outra roupa com uma outra incumbência. Deus olha para isso ou não olha? Claro que sim, desde o começo. Vestir-se indecentemente é não fazer a vontade do Pai, mas fazer a sua própria vontade. Quem veste decentemente está fazendo a vontade de Deus. Quem não veste decentemente e veste indecentemente está fazendo a vontade da carne e, por conseguinte, a vontade do diabo. Ele quer que você exponha nudez, ele quer que você exponha sensualidade. Eu não sei se você já observou aqui nesse louvor aqui, de manhã, de tarde, de noite, nas quintas-feiras, todos vestem-se decentemente. Eu vou dizer algo que é bem mais sério. Eles não podem, ao descer daqui, deixar de usar aqui para estar usando minissaia lá fora. Não pode não. Se ele tiver e nós constatarmos isso, ele vai ter que sair do louvor.
Aleluia. Você tem agora uma vida de integridade. Você tem agora uma vida de caráter. Amém? Você foi feito para produzir bons frutos e não maus frutos. Aleluia. João 6,38. Eu disse que vestir-se decentemente é fazer a vontade do Pai, não a sua. Aí eu quero lembrar qual foi a missão de Jesus. Por que é que ele veio? João 6,38, NVT diz assim: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Queridos, nós não podemos ficar divididos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Ou eu só faço a vontade de Deus quando eu vou para a igreja. Quando eu saio daqui, eu posso, como é que chama? Me extravasar. Eu posso fazer o que, não é? O que vem à minha mente. Ou aos prazeres da carne. Você tem que ser um referencial, não somente aqui, mas acima de tudo a partir da sua casa. Seus filhos precisam ver em você sinais de bom caráter, sinais de integridade. Aliás, eles estão aqui aprendendo aqui as crianças a serem crianças, né, com a mente renovada sempre, levando-as, né, a adquirir a maturidade e entender os valores de Deus, os valores morais, os valores cristãos. Amém? As nossas vestimentas, então, elas devem agradar a Deus. 1 Coríntios 6, 19, na NVI. Você está aqui ou já foi para casa? 1 Coríntios 6, 19 e 20, na NVI, diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Como é que você está embalando esse corpo? Com a embalagem de sensualidade, com embalagens de prostituição, desfazendo aquilo que você foi constituído. A Bíblia diz que você agora foi constituído templo e morada do Espírito Santo. Alguém que é santo habita em você, mas também chama você para ser santo como ele é. Meu Deus, que coisa profunda. Rapaz, eu chorei vendo essas verdades, o quanto Deus é sério. E às vezes a gente pensa que engana a Deus. Não é? Levantando as mãos santas na igreja, mas por aí afora dando um mau testemunho de vida cristã. E você tornou-se um cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. É aquele que imita a Cristo. Sejam meus imitadores como filhos amados. Como Cristo vestiria uma sunga, uma tanga. Vocês não sabem que são santuários do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. E que vocês não são de si mesmo. Você, depois que foi escolhido e veio para o lado de cá, você não é dono mais de você mesmo. Deus passa a ser seu dono. Foi Ele que pagou o preço por você. Para te tirar da prostituição, da vida que não agrada o coração de Deus. Não é assim? Deus renovando, Deus transformando, Deus trazendo uma afeição, não é? Da semelhança que você é nele. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. E essa santificação, esse processo, vai tornando uma imagem que foi deturpada. Ela vai te ensinando a se despir da velha natureza. E agora se vestir do novo homem. Vestimentas. Nossas vestes devem ser verdadeiramente vestes de santidade. Afinal de contas, Deus te chamou para ser santo.
se as nossas roupas pudessem falar, o que elas diriam a respeito do seu relacionamento com Deus? Diga, as roupas dizem alguma coisa. É assim? Quando você passa na rua de tênis com, né, aquela roupa para malhar, né, alguém vai dizendo, vai para a academia, vai caminhar, já pensa logo isso, não é? Toda roupa que você veste tem uma identidade, tem uma mensagem. Nós somos crentes, nós temos uma mensagem. A palavra de Deus diz que nós somos cartas lidas. O que é uma carta lida? Alguém lê a Bíblia através da sua vida, da sua roupa. Diga, é forte. Então a santidade, ela é um processo gradual, onde buscamos nos tornar mais semelhantes a Cristo, em pensamentos, em palavras e em ações. Santidade não é usos e costumes, é um processo interno de transformação do coração. Quando o seu coração é transformado, você vai se envergonhar de certas roupas que um dia você vestiu. Vai promover um arrependimento na sua vida. Pai, me perdoa de ter usado aquela marmota. Meu Deus, eu vou rasgar tudo que é foto que tenha eu daquele jeito. Porque essa pessoa não existe mais. A foto que eu tenho que produzir da minha imagem é uma foto que traz alegria, seriedade, confiança das pessoas para comigo e, acima de tudo, de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esse processo, né, de santidade dentro de nós é um processo que vai promover exteriorização. Aquilo que já foi transformado dentro vai começar a mudar você por fora. Amém? Aleluia. Será que tudo o que fazemos, enfim, é para a glória de Deus? Diga, deve ser assim. Você sabia disso? Sabia que tudo que você faz deve ser para a glória de Deus, não é uma opção? Ei, não é uma opção, não. Tudo que você faz deve produzir glória para Deus. É por isso que eu quero trazer uma reflexão para você hoje. A sua indumentária. Eu sei que não é somente as vestes externas, materiais, mas acima de tudo, as suas vestes internas. A Bíblia diz, vos despistes dos velho homem. Aquele que era mentiroso dentro de nós, aquele que era egoísta, aquele que era amante das coisas do mundo, amante dos prazeres, inimigo de Deus. Nós tiramos essa roupagem e agora temos uma roupa nova. Que o próprio Deus fez para nós como fez para Adão e Eva. Para produzir o quê? Respeito, honra, santidade. 1 Coríntios 10, 31. Na NVI, por favor. Aleluia, olha só que coisa linda. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Às vezes a gente está bitolado somente aquilo que você come, aquilo que você bebe, faça para a glória de Deus. Mas esquece esse trechinho aqui, ó. Quer façam qualquer outra coisa. A forma como você fala tem glorificado a Deus? Aleluia. A forma como você se veste, mais uma vez eu vou reiterar, tem glorificado a Deus? Você se olha no espelho, eu sei que você se acha bonito, mas você não deve ver primeiramente seu espelho, e sim antes perguntar, Deus está bom, está apropriado?
Será que a gente tem atentado para isso? Tudo isso faz parte de relacionamento, de intimidade. Você tem tal intimidade com Deus que até isso você pode falar para Ele. Olha só, qualquer coisa está falando. Então isso está inserido. Aí no 32 diz assim: não se tornem motivo de escândalo. O que é se tornar um motivo de escândalo? Exatamente isso. Você na igreja veste uma coisa, quando está no trabalho você veste outra. Você não se mostra como alguém firme naquilo que você acha que tem como identidade. Há uma confusão de identidade. Uma hora você é santo, outra hora você está se vestindo do capeta. É o capeta te dando as instruções de você produzir. Tem gente que até a maneira de andar muda. Na igreja é uma coisa, parece estar pisando em aquela coisa. Mas quando sai. Né? É uma atitude, uma ação que produz alguma coisa. É ou não é? Nem é algo que está chamando os olhos ou os olhares de outros, dos homens, das mulheres, enfim. 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 3. A Bíblia Viva, eu não sei se tem aí. Diz assim: não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados. Sejam belas interiormente em seus corações, como o encanto duradouro de um espírito amável, manso, e que é tão precioso para Deus. Essa deve ser a sua prioridade de beleza, a beleza interior. Eu sou doce, eu sou amável, eu sou aquele instrumento de honrar pessoas, de valorizar pessoas, se portando como um filho verdadeiramente de Deus, aonde quer que você ande. Como é que você acha que a palavra pode funcionar na sua vida lá fora? Porque você vem para cá para se fortalecer. Lá fora você faz o exercício da fé acontecer. Mas como você pode ligar a terra com os céus, não andando dignamente lá fora como deve andar? Você mente, você anda, né, com sensualidade, né? Você produz dúvidas, né, de caráter para as pessoas. Aquilo é crente de nada. Quem já ouviu falar nisso? Meu Deus, eu não vou nem citar aqui exemplos, porque a gente sabe que tem coisas aberrantes acontecendo dentro da igreja. Porque tem gente ainda que não se converteu. Continua sendo um insensato ou insensata. São coisas que a gente está vendo aí, aberrantes. Deuteronômio 22:5, talvez você nunca tenha lido esse versículo. Deuteronômio 22:5, NVI, diz assim: a mulher não deve usar roupas de homem. E o homem não deve usar roupa de mulher. Quem age dessa forma é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Por quê? Eu estou produzindo uma imagem, né? Quando eu estou usando roupa masculina de um homem. E a gente sabe que já tem um público para isso, né? A gente não vai nem citar o nome aqui, porque todo mundo já sabe. Mas tem mulheres que se vestem como homem, cortam o cabelo igual ao dos homens, usa as calças com essa parte de baixo, lá embaixo mesmo, lá no joelho mesmo. Nós somos ainda habituados à influência de fora. Para você ter uma ideia, aquela influência das calças que o fundo vem até o joelho, a cueca todinha de fora, quem já viu isso? Ainda tem, ainda tem. Mas isso foi criado como um hábito dentro de um presídio americano. Aí chegou aqui.
Você já pensou alguém tocando aqui no louvor com as calças todas arranhadas, parece que caiu na bicicleta, não? Um rasgão aqui, outro rasgão aqui, outro rasgão aqui. Eu estou transparecendo o quê? Releixo, desleixo. Afinal de contas, você não está aqui numa apresentação. Você está aqui cultuando a Deus e levando o povo a cultuar também. Seriedade na sua nova realidade em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então, 1 de Timóteo 2, verso 9 e 10. Na versão NVI, diz assim: da mesma forma eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Olha só o padrão aí: modéstia, decência e descrição. Modéstia implica em não chamar atenção excessiva, através da vestimenta e do comportamento também. Decência quer dizer que está relacionado com a adequação ao ambiente e aos padrões morais éticos. Aquilo que eu falei, dos momentos de casamento, de formatura, tal, a vestimenta correta, mas no padrão moral e ético. Descrição, evitar chamar atenção desnecessária. Vestir de forma discreta, sem ostentação. Quem sabe que tem gente que gosta de se ostentar. Eu gosto de andar arrumado. Eu não me acho alguém que está ostentando. Eu gosto de andar assim, né? Porque eu andei no mundo passado um pouco parecido com isso também. Mas eu me prostituía. Hoje eu sirvo a Deus. Eu preciso honrar a Deus até com as minhas vestes. Me faz bem. Isso não é ostentação. É amar a Deus. É agradar a Deus. É adorar a Deus. Então, ter uma postura e um visual que transmita respeito, bom senso e equilíbrio, né? Para que tudo que seja feito para a glória de Deus. Aleluia! Nossa vida, querido, precisa em todo o tempo estar transmitindo uma identidade. Nós não vivemos um mundo de fantasia mais hoje. Talvez até alguns de nós tenham vivido isso lá atrás. Um mundo de ilusão, de fantasia. Não é? Um mundo de ser princesa, um mundo de ser príncipe, um mundo de andar nas nuvens. Ei, aterriza! Mas nós temos vivido aqui uma realidade que é muito mais real do que a natural. Porque Deus existe, Deus é real, né? E o requerimento dele para nós, o convite dele para nós, o chamado dele para nós é ser santo como ele é santo. Aleluia! Ou você acha que a Bíblia cita exemplos de homens que eram adúlteros, que tinham mais de 2, 3, até 1000 mulheres, como teve Salomão? Você acha que foi colocado ali por uma aprovação de Deus? Foi não. Aquilo foi colocado para você ver o fim de cada um deles por desobedecer uma orientação de Deus. Importa obedecer a Deus. Importa ser um homem e uma mulher de Deus com caráter cristão. Aleluia. Colossenses 3, 9 e 10. Diga, Deus é bom. Só alguns. Deus é bom. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza
e de todas as suas práticas perversas. Olha só, vocês se despiram da antiga natureza que praticava perversidade, adulteravam, né? Hoje se adultera até pelo telefone, virtualmente, a perversão sexual através da internet hoje. Perderam o temor a Deus. Não é o amor. Quero lembrar aqui uma descrição de João Bevere, no seu livro O Temor ao Senhor. Ele disse que um grande amigo seu, um parceiro de ministério, foi preso por cometer algumas gafes, ou roubou alguma coisa lá na bolsa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E lá ele foi condenado à prisão. Ele mandou uma carta para João Bevere, né, e para ele ir lá fazer uma visita, porque tinha lido esse livro dele. Aí ele disse, rapaz, João chegou lá e perguntou, como foi que você fez isso, rapaz? Você perdeu o amor a Deus? Ele disse, não perdi o amor, eu perdi o temor. A igreja está cheia de crentes que amam a Deus, mas não tem temor a Ele. Porque quem ama não anda de forma desmantelada, de forma que descaracteriza Cristo em sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O próprio Jesus foi crucificado numa cruz pelos meus e os seus pecados. Ele precisou ser crucificado. Olha só, a Bíblia diz, tudo que eu fiz, ou tudo que eu fiz, agora façam vocês como exemplo. Então, qual é a indicação, a direção de Paulo para isso? A Bíblia diz, o próprio Paulo diz, eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim agora. Crucificar o quê? A imoralidade, os pensamentos facciosos. Aleluia. Pensa mais de si mesmo do que pensar no Senhor. Crucifique isso. Às vezes a influência chega, a tentação chega e você vai colocar suas mãos lá na parede e dizer, não posso fazer mais nada porque eu estou preso, cativo ao pensamento de Cristo. Eu já fui livre, mas para essas coisas eu já fui crucificado. Aleluia! São atitudes que nós cometíamos antes, de forma que vieram desonrar a Deus. Eu desonrei muito a Deus com as minhas atitudes, quando não tinha o Senhor. E à medida que o tempo passava, crescimento chegava para mim. E havia uma oportunidade de eu lançar fora aquilo que ainda me prendia. Não é assim? Rômulo citou uma frase no batismo agora, ele estava dizendo que, não lembro quem foi, que você disse que a gente sepultou a velha natureza. Como é mesmo? Vem cá. Tem que dizer. Olha só que coisa impressionante. Graça e paz, igreja. Uma frase de Martinho Lutero, reformador, na história da igreja, que ele diz assim: eu pensei que a velha natureza havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que a infeliz sabia nadar. Então a velha natureza, ela não desapareceu de nós, mas ela está no lugar em que você está com os seus pés firmes e fortes em cima dela. O diabo está embaixo dos seus pés. Aquilo que não produz graça, nem agrado nenhum para Deus, precisa estar preso no seu devido lugar. É por isso que você tem que ter propriedade de dizer, não vivo mais eu. Olha só, o amor de Deus libertou-me de mim. Nós mesmos produzíamos essas desgraças. Aí o amor de Deus veio e nos libertou de nós mesmos. Isso é profundo. Mas é uma revelação grandiosa. Aleluia!
Diga, Deus é bom. Diga, eu preciso produzir os frutos. Aleluia, os bons frutos. Quando é que se conhece um crente? Pelo quê? Pelos frutos. Só na igreja? Não, principalmente lá fora. Mentia, mas não mente mais. Está lá nas cartas. Vocês mentiam, agora não mentem mais. Vocês roubavam, agora não roubam mais. As vestimentas te dão condição de mostrar a nova realidade em Cristo dentro de você, através da sua vida. Você é o reflexo da imagem de Deus agora. Quem vê você, confia em você por saber que você é um homem e uma mulher de Deus. Deve ser assim. Diga, deve ser assim. Aleluia! O convite de Deus para nós, queridos, é verdadeiramente mudar essa leitura mentirosa que fazem dos crentes. Esses crentes é só H. Falam e agem diferente. Às vezes a gente vai indicar um crente em algum lugar, aí a pessoa diz, posso confiar mesmo nela? Ainda pergunta isso, era para fazer isso? Era não. Hoje é difícil você indicar alguém, porque não tem confiança plena. E eu já indiquei muitas pessoas, e algumas delas me decepcionaram, me frustraram, e fizeram o que não era para fazer, no lugar que foi indicado. Se diziam cristãos e praticavam más obras. Aleluia. Eu declaro mudanças sobre sua vida, mudanças de firmeza. É por isso que a gente diz tanto aqui, a nossa luta não é mais contra o diabo. Você não tem mais que lutar contra o diabo, ele já foi vencido. Jesus venceu ele na cruz. Jesus já derrotou o diabo, ele já é vencido. Você não tem mais que lutar contra o diabo. E qual é a sua luta agora? De permanecer firme na palavra. Permanecer firme nas instruções de Deus. Se Deus diz que você tem que andar com decência e ordem, ande dessa forma. Se Deus está te mandando te vestir decentemente, seja essa a sua figura, o seu transparecer. Aleluia. Declaro mudanças sobrenaturais na sua vida esta noite. Aleluia. Sua vida sendo marcada esta noite de forma poderosa e sobrenatural. O espírito de engano, o espírito de si mesmo sendo desfeito hoje na autoridade do nome de Jesus. Homens e mulheres santos e santas. Aleluia. Você pode ficar de pé, o louvor, por favor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Falar sobre santidade, querido, não é fácil. Não tem muito aleluia, não. Mas quando a gente vem para falar sobre isso, já vem vacinado. Porque a palavra que eu estou trazendo não é a palavra que você veio aqui para escutar. É aquilo que Deus mandou eu falar para você. Aleluia. O que é pregado, o que é ministrado aqui, é uma forma de trazer mudança na sua vida. Há tempos demais, há oportunidades demais que Deus nos deu para arrependermos. Nós vimos ontem no batismo nas águas uma criança de 12 anos, Isaac, que foi batizado, e ele disse: que momento é esse que representa para você? Aí ele disse: uma nova chance que Deus está me dando. Uma criança de 12 anos. Cadê ele? Está aí? Não. Tá lá, deve estar lá dentro, né? Uma nova chance que Deus está. Uma criança de 12 anos com essa consciência, com essa convicção.
Deus está gerando uma convicção em você de que Ele está te dando uma nova chance, uma nova vida. Deus está produzindo para você. É Ele quem faz. O Espírito Santo é o agente de Deus que faz com que as pessoas se convertam, se deixem ser transformadas. É Ele quem convence o mundo do pecado. E Ele está aqui. Agora diga, é ou não é oportunidades que Deus dá a cada culto? Aleluia. Uma certa vez uma mulher esteve aqui e me perguntou: pastor, quais são os dias de culto de libertação? Aí eu disse: todo culto. Todo culto? Como assim? Ele disse: todo culto que a palavra é ministrada tem libertação. Aleluia. Houve libertação esta noite na sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora cabe a você tomar um posicionamento, tomar uma decisão na sua vida.